Antes de serem registrados por meio da escrita, a história dos negros é principalmente baseada em tradições orais e evidenciais arqueológicas. Acredita-se que as primeiras comunidades de pessoas negras surgiram na África há cerca de 100 mil anos atrás. Durante milhares de anos, essas comunidades viveram em diversos reinos e civilizações africanas. Elas adotaram diferentes formas de organização política, social e religiosa, bem como desenvolver técnicas avançadas em mineração, agricultura, metalurgia e outras áreas. Também a África foi dividida e tomada por países europeus. No total, foram 7 países, como mostra essa imagem aqui. Entre eles, sua Inglaterra, Portugal, Alemanha. Eles buscavam poder e terras, mas isso gerou muito caos, já que muitas tribos foram divididas e tribos inimigas foram juntadas, já que seu mapa étnico da África é dessa maneira, muito diferente do que foi dividido pelos europeus. Então, com os europeus tomando posse de todos a qualquer custo, logo se formou uma guerra na África. Foi aí quando começou o comércio de escravos, que se expandiu para a Europa Ocidental e a América, onde milhões de africanos foram submetidos a trabalhos forçados, abusos e violações aos seus direitos básicos humanos. Os negros, então, começaram a serem vistos de forma desumanas apenas por sua cor. Por razões econômicas e também em busca de mão de obra qualificada, os portugueses começaram a trazer africanos escravizados para o Brasil. Os negros eram obrigados a vir para um país estranho, numa travessia de barco que levaria meses, em condições precárias, só para trabalhar forçado. E agora, o que acontece daqui para frente influenciou toda a nossa história, a história do Brasil. Segue vídeo. Muito pouco era estudado sobre a história da África, normalmente reduzida à antiguidade aos egípcios. Porém, o crescimento do interesse e importância desse continente jogou luzes sobre a esquecida África subsaariana. Cercados por florestas, savanas, montanhas, o mar e o deserto, e convivendo com uma rica fauna, esses africanos viviam em pequenos reinos, muito parecidos com as cidades-estado da antiguidade. Dominavam técnicas de agricultura, metalurgia e mineração. Cultuavam diversos deuses e a natureza, acreditando num Deus maior e criador, que variava de nome entre as tribos. Evitavam guerras, estreitando laços através do casamento. Porém, quando o conflito era inevitável, não visava a expansão territorial. Com a exploração europeia da costa da África, os nativos começaram a ser capturados e enviados como escravos para a Europa. A rota do tráfico negreiro mudou a partir da colonização do Novo Mundo, e o comércio de seres humanos atingiu grandes proporções pela necessidade de mão de obra nas novas terras. Os portugueses dividiam os africanos em 3 grandes grupos: os sudaneses, os guinenos sudaneses muçulmanos e os bantus, todos representando uma determinada região do continente e tendo destinos diferentes. O Brasil recebeu cerca de 40% de todos os escravos africanos trazidos para a América, já que demandava mão de obra para trabalhar em suas culturas de cana-de-açúcar no Nordeste, no ciclo de ouro em Minas Gerais e nas lavouras de café do Rio de Janeiro no século XIX. O transporte desses povos, amontoados nos porões dos navios negreiros, era feito em condições desumanas, e muitos acabavam morrendo na travessia marítima, tendo seus corpos jogados ao mar. Já desembarcados, os escravos eram vendidos e conduzidos aos seus destinos nas fazendas, onde eram obrigados a trabalhar de sol a sol, com roupas e alimentação de péssima qualidade. Dormiam em habitações escuras e úmidas, as senzalas, e muitas vezes eram acorrentados para evitar fugas. Os castigos físicos eram comuns, e o mais usado era o açoite. Com o comércio constante de escravos, não havia preocupação em manter seu bem-estar, já que podiam ser facilmente substituídos por novos africanos, fazendo sua expectativa de vida no Brasil ser muito baixa. Eram proibidos de praticar sua religião e obrigados a adotar o catolicismo e a língua portuguesa. Mantiveram sua cultura viva, realizando seus rituais africanos escondidos, criando até um tipo de luta, a capoeira. A maior parte dos africanos traficados para o Brasil eram homens, por serem mais valorizados nos trabalhos forçados. As mulheres, que não eram aproveitadas nas lavouras, viravam escravas domésticas, as chamadas mucamas. Nessa época, independente da origem ou etnia, as mulheres eram subordinadas aos homens em seus caprichos. A mulher negra e escrava vivia situação ainda mais degradante, sendo colocada como mero objeto sexual do homem branco. A miscigenação entre africanos,
europeus e indígenas foi ponto-chave na constituição da população brasileira. As revoltas eram muito comuns nas fazendas, fazendo com que grupos de escravos organizados fugissem e formassem nas florestas os famosos quilombos, onde viviam em liberdade em comunidades similares às que existiam na África. Alguns escravos também conseguiram comprar sua liberdade adquirindo sua carta de alforria. Com o constante crescimento do sentimento abolicionista, o fim da escravidão era questão de tempo. Infelizmente, apesar de promover sua liberdade jurídica, a abolição não garantiu condições de vida dignas para os ex-escravos. A realidade que encontraram foi cruel, pois não possuíam moradia, condições econômicas ou assistência do Estado, fazendo muitos negros passarem por dificuldades após a liberdade. O preconceito e a discriminação os impediram de encontrar trabalho nas cidades. Já nas lavouras, tinham sido substituídos pelos novos imigrantes livres europeus, a maioria italianos. A escravidão deixou cicatrizes profundas. Os negros vivem ainda hoje em condições inferiores aos brancos, devido ao grande processo de exclusão social. Tem menor escolaridade, menos qualificação, salários menores, menos representação na mídia e em entidades governamentais, além de menos cargos de chefia e liderança. É uma situação degradante, considerando a imensurável participação do negro na vida brasileira. Infelizmente, o pouco que se aprende nas escolas sobre a herança africana reduz o negro a estereótipos ligados a origens de musicalidades, como o samba, e ao trabalho braçal como escravo. Esse pensamento induz muitas ideias erradas ou incompletas sobre as populações negras. Há muito mais sobre essa superfície. Os africanos foram, sobretudo, fonte de informação para os portugueses, que não tinham conhecimento sobre cultivo e exploração de produtos de regiões tropicais. Foi a tecnologia africana, com seu conhecimento agrícola aprimorado por milênios, além de suas técnicas de mineração, que tornou possíveis os principais ciclos econômicos do Brasil, como a cultura da cana-de-açúcar, a extração mineral e o cultivo do algodão e do café, gerando riqueza e transformando a geografia e a história do país, daquelas que conhecemos hoje. Estima-se que chegaram ao Brasil cerca de 5 milhões de africanos, entre os anos de 1500 e 1850, de um total de 6 milhões que deixaram forçados a África com destino ao país. É uma vergonha que ainda hoje seus descendentes passam por diversos tipos de privações e violências, em um país cuja colonização africana foi muito maior que a europeia. Felizmente, graças à luta do movimento negro, diversas injustiças históricas estão sendo corrigidas, vislumbrando um futuro de esperança, inclusão e igualdade para um povo que sangra, mas resiste. A história dos negros do Brasil é extremamente importante, como vimos, e influenciou o país em diversos aspectos. Os negros foram trazidos para o Brasil como escravos há mais de 3 séculos e contribuíram imensamente para a formação da economia e cultura do país. Durante esse período, os africanos eles foram submetidos a condições desumanas de trabalho, trabalhando em minas, fazendas e cidades. A cultura afro-brasileira é fortemente influenciada pela história dos negros no Brasil. A religião africana foi trazida para o país e transformou-se em diversas manifestações, como a Umbanda e o Candomblé. A culinária brasileira também é influenciada pela cultura africana, que introduziu pratos como o feijão preto, o azeite de dendê e a moqueca. A comunidade negra no Brasil enfrentou preconceitos raciais, discriminação e exclusão social durante muitos anos, mesmo após a abolição da escravatura, em 1888, quando foi assinada a Lei Áurea. Os negros continuaram sendo tratados de maneira desigual, enfrentando dificuldades para acessar a educação, empregos e serviços básicos. Foram simplesmente largados nas ruas, sem ter para onde ir, onde trabalhar, o que comer, como viver, além de continuarem sofrendo discriminação, assédio, agressão e até a própria escravidão, já que, como não tinham para onde ir, eles acabavam voltando para seus donos, os grandes proprietários de terras, brancos e burgueses. Nos afeta até hoje, já que a maior parte da comunidade precária são os negros e muitos vivem em um meio muito perigoso e precário, onde acontece de terem que roubar para conseguir viver. Ter que entrar na justiça para seus deveres serem cumpridos, ter que se manifestar. Tudo isso por uma história que começou há muitos anos atrás.